E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje sobre um assunto que envolve, como é que eu posso dizer? Vamos lá. Tá na minha cabeça e eu vou trazer para vocês. Existem algumas relações que são relativamente bem complexas e eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar para tentar ser assertivo e não gerar nenhum conflito, tá? Porque é o seguinte, eu vou dar uma relação para poder escorar em cima disso o assunto. Te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito, para poder conhecer o que a gente tem aqui de conteúdo. E se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Não tire nenhuma impressão do que você vai escutar aqui. Procure investigar um pouquinho mais o que temos aqui de conhecimento, tá bom? Mas seja bem-vindo. Pois bem, tem um filme antigo chamado O Bicho de Sete Cabeças. É um filme maravilhoso, muito bom. Eu já assisti diversas vezes, não há uma vez que eu assista que eu não chore e me identifique com várias coisas. E esse filme traz uma mensagem que é muito legal. Primeiro, deixa eu falar uma coisa. Eu acredito em muitas verdades, tá? Mais do que isso, eu acredito que todo mundo faça algo buscando o bem, tá? Mesmo que possam existir pessoas, e eu me incluo nisso, que possam agir intencionando uma provocação negativa, eu não me apego a isso, porque eu hoje exerço condutas em busca do bem. E ainda assim eu posso errar. O exemplo simples é o seguinte: se você tem filho, você sabe, porque você sente, porque você pensa, e jamais você faria algo desejando o mal para o filho. Então, se você fala não ou se você fala sim, ele está em cima de um consentimento seu para o bem dele, ok? Se você deixa algo ou se você não deixa algo, novamente você como pai, dentro de um consentimento, tá fazendo aquilo porque você acredita naquilo, porque você quer o bem dele, tá? E assim erramos um monte, mas só estamos tentando acertar. Entenderam isso? Isso é importante. Essa é a base desse filme, desse vídeo, pra gente entender o que eu vou falar à frente. Pois bem, o filme, ele retrata um jovem que começou a fumar maconha. Os pais conservadores, mais tradicionais, sem muito conhecimento, viram ali o cigarro de maconha, preocupados e querendo o bem do filho, o internou, tá? O filme traz várias perspectivas, tem as questões de hospícios, hospitais psiquiátricos, como era antigamente, a relação medicamentosa, os aspectos do eletrochoque, enfim, são muitas as verdades, são muitos os prismas, e eu não vim aqui falar do filme, tá? Eu vim aqui falar de uma relação para que haja então talvez uma abertura da mente, uma abertura do coração, para quem sabe você que conviva com alguém que tem problema com álcool e drogas, ou você que acha que tem problema com álcool e drogas, ou você que realmente sabe que tem problema com álcool e drogas, tá? Então assim, o filme, ele mostra o processo desse jovem e desses pais na dificuldade de lidar com o vício, tá? O vício na maconha.
Os pais sofreram demais, porque só tentavam fazer o bem para o filho. O filho sofreu demais, porque ele só estava fumando um baseadinho e ele caiu ali no covil de um monte de coisa super, nossa, grandiosa no aspecto de doença mental, tá? Vícios e etc. Houve uma transformação no jovem, impactante, brutal, assim como nos pais. No final das contas, o moleque se fudeu, os pais ficaram detonados e é só tristeza. Pois bem, o que eu quero dizer é o seguinte, veja bem, tá? Eu trabalho em cima da abstinência e da dependência química. Eu digo que o vício é um mistério, a recuperação é um mistério. Eu acredito, eu gosto, eu participo de todos os profissionais da saúde mental, sejam quais forem, desde que sejam sérios, que tenham paixão, que se envolvam com o caso e lutem por isso, tá? E assim também todas as outras pessoas que de alguma sorte, naquela premissa de tentar só o bem, se esforçam nessa temática, ok? Além disso, eu fiz até uma relação onde posso contribuir para sair do inferno, posso auxiliar na sustentação da terra, mas a jornada do céu é sua. Eu vou oferecer meios e maneiras, eu vou me externalizar em cima de experiência, conhecimento, estudo, aprimoramentos e etc., para que você traduza a sua verdade e descubra a sua maneira. Então há uma recíproca da sua entrega e confiança, onde eu, recebendo isso, processo e entendo como você pode funcionar em cima daquilo que você entendeu e deseja ter, seja uma redução ou uma remoção do álcool e da droga, e assim por diante em cima daquilo que você consegue para você viver melhor. Lembrando ainda que o álcool e a droga, ou o vício, né, um objeto determinado como vício, é uma pontinha no iceberg onde, ao abstraí-la, nós temos um colossal de sentimento e pensamento. Tão logo, muitas vezes, entendendo o aspecto do vício, excluindo ele, ou reduzindo, ou removendo por completo, ficam todos os outros aspectos que entram em diversas outras faculdades, de diversas qualidades e ordens em relação ao pensamento e o sentimento. E assim, então, uma possível reinvenção comportamental. Entenderam tudo isso? É importante entender tudo isso. Pois, assim como eu falo diversas vezes, em diversos casos aqui, com assuntos cruzados e etc., às vezes a pessoa começa um processo de recuperação e tratamento e ela descobre que talvez ela não seja adicta, que talvez ela não seja alcoólatra, que talvez ela não seja dependente, que talvez ela não tenha problema com vício. Talvez ela tivesse outras coisas que estavam ali, de uma certa maneira, atribuídas a esse objeto determinante de vício e que aí sim potencializaram muitas outras naturezas falhas que ficaram ali num aspecto descontrolado, desgovernado, inábil, impotente, incapaz, e a vida virou um bololô de sofrimento, dor, prejuízos, perdas e etc. Mas, quando não há conhecimento ou quando não há sabedoria, existe apenas informação, tá? A informação é rasa. E, infelizmente, no mundo da dependência química, nós encontramos
duas verdades. A linha totalmente medicinal, protocolada, ortodoxa, diagnosticada, psicológica, aspectos clínicos, de pesquisas científicas, medicamentosos e etc. Ou uma participação totalmente institucional, hospitalar, clínica, de formações terapêuticas e acompanhamentos que são ainda formatados por essas estruturas. E não há, de uma certa maneira, um entendimento amplo da droga, do álcool, do vício, porque essas questões do álcool, da droga e do vício são totalmente relativas, porque elas estarão sempre associadas ao que a pessoa tem, às crenças dela, o que ela conviveu no seu ambiente familiar, o que foi do seu ambiente social, se ela tem algum trauma, algum transtorno, alguma neurose diagnosticada, se ela vive algum tipo de fobia, se ela tem ali alguma dificuldade que vem desde a infância, em cima do que ela acredita, do que ela viveu, do que ela teve de informação, do que ela teve de acesso, do que ela tem de conhecimento. Qual é o nível de importância política, religiosa, o que ela tem de sustentação de história, de origem, quais são os conhecimentos dela filosófico, o que ela tem de acesso a assuntos científicos, qual que é a expansão dela global, quais são os seus intercâmbios, o que ela gosta, o que ela não gosta. Essa é a estrutura. O álcool, a droga e o vício só tá aqui. O problema não é o álcool, a droga e o vício. Enquanto as pessoas acharem que o problema é o álcool, a droga e o vício, nada vai funcionar. Mas óbvio, não temos como descartar esses aspectos medicinais, muito menos esses aspectos institucionais. Porque eles são importantes, eles funcionam, eles estão aqui realmente com diversas tentativas, erros e acertos, e foi descoberto vários meios de acerto, tá? Mas não são todos que se identificam. Então, assim, usando a relação do filme, muitas vezes, infelizmente, não há um conhecimento dos cônjuges, dos familiares, sobre o que é a droga. Ou há um conhecimento formatado em cima de uma crença que já vem com todas essas outras naturezas que eu mencionei, que abominam qualquer nível de acesso à droga. E eu não vou entrar aqui no juízo de valor sobre o que é certo e errado, eu não vou aprofundar o assunto nisso, porque é um assunto muito amplo, tá? Você pode me procurar, a gente conversa, veja os outros conteúdos aqui no canal, procure pelos meus livros, mas eu estou aqui à disposição para a gente conversar. Porém, dentro dessas relações, às vezes, a pessoa que está com problema com álcool e droga acaba passando por uma situação que, ao invés de ajudá-la, só vai piorar. Porque talvez ela estivesse passando por um momento de experimentação ou um curto período de uso e rapidamente tenha uma intervenção que vai entrar nesses dois aspectos e pode ser ali talvez distribuída por um monte de coisa que mais fará mal para ela do que bem. E de novo, não tem certo e errado nisso. Porque se isso aconteceu, é porque está dentro de uma realidade entendida como algo de bem.
tá? E de novo, é muito sensível isso, porque talvez uma medida dessa possa contribuir em algo de bem. Mas os níveis de entendimento, eles são diferentes. E se não tiver um cuidado de um conhecimento real, profundo, prático, sustentado com diversas linhas de conhecimento, as coisas podem ficar muito piores. Então é muito comum, infelizmente, encontrarmos muita resistência num processo de recuperação e tratamento de álcool e drogas. Porque a pessoa, seja isso no início de uso ou depois de muito tempo usando, ela já tem alguns bloqueios como mecanismo de defesa. E a única coisa que faz com que realmente funcione um tratamento, uma recuperação, um trabalho no aspecto da dependência química, do vício, do alcoolismo, da adicção, é quando a pessoa se identifica, confia, sente acolho e direção. Ela precisa acreditar. E o acesso dela a acreditar só será possível com uma sensibilidade de quem está aqui. E às vezes quem está aqui não tem sensibilidade por ela mesma, porque ela não se conhece, porque ela não se aceita, ou ela se aceita dentro de um monte de formatação que é totalmente negativa ao nível de acolho que você precisa. Então, assim, o que eu estou dizendo é que, poxa vida, né? É realmente complicado, cara, ser um adicto, né? Vamos resumir dessa forma. Porque já existe, né, esse rótulo de ser drogado, bêbado, viciado, ser sem vergonha, vagabundo, um covarde, um fracassado. Então já é difícil lidar com isso. A outra dificuldade é muitas vezes não conseguir compartilhar isso com alguém, dividir isso com alguém. E esse alguém pode ser alguém que você se relaciona, pode ser familiar, pode ser um ambiente que você convive, pode ser alguma coisa do trabalho, de um estudo, de uma academia, o pessoal do bairro. E você vai estar sozinho. E às vezes o seu nível de uso, ele não é de um aspecto totalmente destrutivo, porque existem algumas sensibilidades. As propriedades viciativas, elas realmente têm um peso, tá? Elas realmente causam consequências. Mas uma pessoa que está fumando baseado experimental é diferente de uma pessoa que está fumando crack experimental. Entra no aspecto da predisposição, entra em todos esses aspectos subjetivos, né? Na questão dos sentimentos, dos pensamentos, as suas origens, né? De formação da persona. Então, assim, às vezes você talvez, né, esteja se sentindo um pecaminoso e não é. Ou às vezes você já está num estado totalmente pecaminoso, vamos usar essa palavra simbólica, e achando que você não é. Então, assim, esse nível de discernimento que é difícil ter, muitas vezes. Porque às vezes você acha que não está fazendo nada e está fazendo tudo. E às vezes você acha que está fazendo tudo e não está fazendo nada. Então é complicado. E às vezes você já está num nível de viver coisas boas, né? Você já está respondendo com melhorias internas de entendimento, de aceitação, de resposta e etc. E está no escuro, porque as pessoas em volta não podem saber ou não conseguem entender. E aí você vai se sentir de novo despertencente, sozinho.
Eu tenho um privilégio de poder estar com quem está comigo e reconhecer as conquistas. Nós vibramos juntos, sangramos juntos, choramos juntos, ficamos com raiva juntos, damos risadas juntos, mas também vibramos as conquistas juntos. E tristemente, não sei se seria esse o nível, às vezes as pessoas que estão em volta dessa pessoa não podem gozar desse mesmo fruto, porque talvez elas não tenham entendimento suficiente, sabe? E para você, para vocês, ou para essa pessoa que de repente está vivendo esse nível de realidade, tem que constantemente reforçar um propósito, sabe? Um sentido, reconhecer os seus princípios, os seus valores de melhoria como pessoa. E tentar diferenciar esses níveis, né? De ser algo totalmente destrutivo ou ainda não. Ou que talvez nunca seja, ou que talvez se transforme e permita uma vida saudável e plena, onde você não faz mal para você, onde você não faz mal para o outro, onde você se entendeu de uma outra forma, sabe? Porque são muitas as verdades, são muitas as origens. E às vezes isso só vai ter reconhecimento por você mesmo. Então, assim, eu quis trazer toda essa conversa aqui para deixar compartilhado também, na esperança de repente conseguir abrir um pouco a mente, o coração de pessoas que convivem com quem tem algum problema com álcool e droga, ou para você mesmo que está se questionando, se perguntando, em dúvida, se de repente você tem, sabe? Para analisar, investigar, sabe? Refletir, estudar o que realmente está acontecendo, qual que é o nível de uso, o que está usando, como tem sido isso, quais são as suas fundamentações da sua persona. Todas essas coisas têm que estar na mesa para a gente acessar e ir direcionando, sabe? Porque nem tudo que acontece é verdade. Seja algo, como eu disse, de extremo uso, achando que ainda está tudo bem, ou seja algo com uso muito embrionário, achando que está tudo mal. Todos os níveis devem atenção. Todos os níveis devem partir do ponto, poxa, será que há predisposição? Como é que são os meus níveis sociais? Como foi a minha história? Quais são os casos na família? O que está acontecendo comigo? Mas qual que é a minha frequência de uso? Eu estou usando isso para fugir? Eu estou usando isso para ter prazer? Isso está num aspecto de recompensa? Ou isso está num aspecto de anestesia? Essas relações vão fazer com que as coisas sejam sustentadas. E para a gente fechar essa conversa, tudo isso já é num nível onde o corpo está pronto, ou seja, limpo, para que haja acesso nos pensamentos, para que então a gente acesse o sentimento, porque tudo está no sentimento. Enquanto não acessarmos os sentimentos, não teremos discernimento suficiente para nos comportarmos como entendemos ser correto, ser bom, ser feliz, ser amoroso. Então, esse nível de explanação é para tentar mesmo abrir diversas possibilidades de consciência, tá? De novo, porque não há uma verdade única, não há uma origem única e não há uma solução única. Então, quanto mais existir conhecimento sobre isso, discernimento, distinção entre algumas coisas, melhor a gente vai conseguir exercer, de fato, um processo de recuperação e tratamento com álcool e drogas, que é a temática desse canal, que é o que a gente conversa, que abre, né, diversos prismas, mas sempre em cima da abstinência e da dependência química. E é isso. Quis compartilhar com vocês, espero que possa ser traduzido por vocês, em cima da verdade de vocês e contribuir aí para ter uma vida plena e saudável. Tá certo? Mas ficamos por aqui.
Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, sugestão, fica à vontade. Valeu!